Boa tarde, galerinha. Vamos dar continuidade, tá, a mais uma aula. Agora vamos falar na aula 2, Lei de Coulomb. Qual a importância da Lei de Coulomb? Tem muita importância. Vocês já vão ver isso aí, tá? Então vamos começar aqui a nossa perfeita aula de Lei de Coulomb. Para que a gente possa entender o que é Lei de Coulomb, a primeira coisa que a gente tem que saber é definir o que é uma carga elétrica pontiforme, tá? Então preste atenção. Toda vez que nós estivermos falando de carga elétrica pontiforme, nós vamos considerar um corpo, tá? Um corpo eletrizado que vai possuir dimensões desprezíveis, tá? Então, toda vez que a gente está falando de uma carga elétrica pontiforme, a gente está falando de um corpo eletrizado, mas que possui dimensões desprezíveis. Pegou? Essa é a sacada. Pegou isso? Vamos pensar da seguinte forma. Aqui nós temos um Dzinho que eu coloquei, tá? Que é quando você tem uma interação entre dois corpos eletrizados, tá? E aqui você tem um R. Quem é esse R, Vandos? R é o raio desse corpo eletrizado, tá? E que sinal é esse aqui, Vandos? Bom, esse sinal aqui significa que essa distância D entre esses corpos eletrizados, ela é muito maior do que o raio, tá? Desse corpo eletrizado. Ou seja, essa carga elétrica pontiforme, ela é desprezível, é bem pequenininha. Tudo bem? Então, a partir de hoje, a gente não vai ter mais essa dúvida, tá? Agora a gente está falando de corpo elétrico, né, pontiforme. Vamos pensar na seguinte história. Eu tenho o corpo A e o corpo B que estão isolados, tá? Na alternativa letra A, então eu tenho dois corpos. Eu vou colocar um aqui, ó, positivo, tá? Ou seja, se ele está positivamente carregado, ele está com falta de elétrons. Isso, muito bem. Então agora, vou botar o outro corpo também com falta de elétrons, tá? Isso são dois condutores que estão isolados, A e B, tá? Logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar eles. A partir do momento que eu aproximo eles, eu estou falando de um processo de eletrização, lembra? Lembra, né? Processo de eletrização que é qual? O indução, perfeitamente. Então, quando ocorre essa indução, há um novo rearranjo das cargas. Que ficam como, Wanderson? Ficam assim, tá? Por quê? No caso A, eu tenho dois condutores, ambos positivos, tá? Que estão o quê? Estão isolados. Então, um não está interferindo muito no outro. Na alternativa B, eu estou aproximando eles. Então, o que está acontecendo com a carga positiva? Ela está indo para as pontas. Por quê? Cargas de sinais iguais fazem o quê? Se repele, exatamente. E cargas de sinais contrários se atraem. O oposto se atrai, lembra? Só isso, tá? Processo tranquilinho, né? Aqui, ó, só para lembrar vocês, ó. Positivo, negativo, faz o quê? Se atrai. Tá vendo, ó? Positivo, positivo faz o quê? Se repele. Positivo, negativo, se atrai. Ó, positivo, negativo, se atrai. Positivo, positivo, se repele. Ih, tá faltando negativo, Vandes? Tá, não. Negativo com negativo se repele. Ó. Positivo, negativo, se atrai. Negativo com negativo, repele. Positivo, positivo, repele. Pegou, né? Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar de força entre cargas elétricas pontiformes. Lei de Coulomb, exatamente. É a força entre as cargas pontiformes. Então vamos considerar o seguinte. Nós temos duas cargas elétricas pontiformes. Você já sabe o que é carga elétrica pontiforme, tá? Em que você tem Q1 e Q2. Vão separar elas por uma certa distância. Aonde, Wanderson? No vácuo, tá? No vácuo. Entre elas vai ocorrer o quê? Uma atração, se for cargas de sinais contrários. Acabamos de ver. E vai ocorrer o quê? Uma repulsão se forem de sinais iguais, tá? Prestem atenção a uma coisa que eu vou falar agora. Com forças de mesma intensidade, tá? Mesma direção, porém sentidos contrários. Isso vai de acordo com lá, ó, terceira lei de Newton, tá? Terceira lei de Newton. Vamos prestar atenção nisso aí. Ação e reação. Terceira lei de Newton, de acordo com a terceira lei de Newton, tá?
Vamos prestar atenção com relação a isso. Beleza? Então vamos lá. Qual é a fórmula, Wanderson, de força entre cargas elétricas pontiformes? Força elétrica. Toda força é medida em que mesmo, Wanderson? Newton. Prestaram atenção, né? Wanderson, força, todo tipo de força é em Newton? É em Newton. Tem certeza? Tenho certeza. Tudo bem? Então vamos lá. Falando da fórmula, tá, de força entre cargas elétricas pontiformes, nós temos a seguinte fórmula. F é igual a K0 vezes Q1 módulo de Q1 vezes módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Calma que eu vou explicar para você. Quem é essa força, Wanderson? É a força elétrica de interação entre essas duas cargas pontiformes. Tudo bem? Quem é esse K0, Wanderson? Calma. K0 eu já vou falar para você. E vou te dar uma dica muito legal sobre esse K0, tá? Q1 e Q2 são as cargas que estão sofrendo essas forças, essas interações. Wanderson, mas tem uma coisa que eu tenho dúvida. Por que essas cargas estão em módulo? Bela pergunta. Lembra que quando a gente está falando de carga, a gente está falando de uma carregada positivamente ou negativamente? Exatamente. Então a carga que está carregada negativamente, ela vem com sinal negativo para dizer para a gente que aquela carga está com o quê? Excesso de elétrons. E a outra vem positiva para dizer que está com falta de elétrons. Então esse módulo nada mais é para experimento de cálculo, né? Botar o valor absoluto de interação entre eles. Apenas isso, tá? O negativo e o positivo para dizer se está com falta ou com excesso de elétrons. Tudo bem? Continuando. Qual é a unidade da carga mesmo, Wanderson? Eu esqueci. Coulomb. Tudo bem? E a distância? De acordo com o sistema internacional, a distância é em metros. Tá? Agora eu vou falar do K. Quem é o K, Wanderson? K é uma constante eletrostática do vácuo. Exatamente isso. Viu aqui em cima, quando a gente começou, ele está falando dos processos de repulsão e atração, não é isso? Só que estão situadas no vácuo. Lembra que ele está falando disso? Exatamente. Por quê? Para você usar o K relacionado ao vácuo. Você vai usar essa constante para quando você tiver uma situação no vácuo. Aí eu coloquei uma coisa aqui embaixo interessante. Olha a observação que eu coloquei. Wanderson, eu já peguei exercício que o exercício não fala o valor de K. Como eu vou proceder? Como eu vou saber qual K? Simples. Se ele não te fala o valor de K, você vai presumir que é esse? Não. Você vai ter que ter algum indício de que aquilo está acontecendo no vácuo. Se você tiver uma confirmação e ele estiver falando que aquilo acontece no vácuo, esse é o K a ser utilizado. Wanderson, então o K ele é de acordo com o meio? Exatamente. Então para cada meio eu vou ter um K diferente. Tudo bem? Pegou? Pega esse bizu aí. O K é de acordo com o meio. Então se ele estiver falando do vácuo, você vai usar 9 vezes 10 a nona. Tudo bem? Foi? Então, dando prosseguimento aqui, a gente vai falar agora das interações entre as cargas. A gente vai entender, tá, as relações entre elas. Tá? Então vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação. Primeiro nós temos cargas aqui de sinais opostos. Nós já sabemos que cargas de sinais opostos, o que acontece? O processo de atração. Beleza. Logo em seguida nós vamos ver agora a direção e sentido das forças entre elas. Vamos analisar o primeiro caso, tá? Eu tenho sinais opostos, uma carga é positiva e a outra carga é negativa, confere? Nós temos a força do positivo indo em sentido ao negativo e nós temos o negativo indo em sentido do positivo, tudo bem? Então, por exemplo, direção. Quando a gente pergunta direção, a gente está falando se é vertical ou horizontal. A força aqui, a direção dela, nós já vemos que é horizontal. E qual é o sentido, Wanderson? Vamos lá. Nós vimos que as forças, quando as cargas são de sinais diferentes, o que acontece? Elas vão ter forças de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Exatamente. Então, por exemplo, se eu estiver falando em relação à carga positiva, qual o sentido dela, Wanderson?
da esquerda para a direita. Isso. E se eu estiver falando em relação negativa, Wanderson? Da direita para a esquerda. Foi? Pegou? Direção das duas é a mesma, horizontal. Qual o sentido? Se for da positiva, esquerda para a direita. Se for da negativa, direita para a esquerda. Foi? Fácil, né? Agora a gente vai analisar o segundo caso, em que nós temos o quê? Cargas de mesmo sinal. Ou seja, no caso eu escolhi aqui ambas positivas, mas poderiam ser negativas. Tudo bem? Então, como nós temos cargas de sinais iguais, o que vai acontecer? Nós vamos ter o processo de repulsão, né? Nós já sabemos que cargas de diferentes sinais se atraem, cargas de sinais iguais vão se repelir. Então, nesse caso aqui, eu vou ter a primeira carga e a segunda carga positiva. Em que a primeira carga, qual é a direção dela mesmo, dessa força? Horizontal. Qual o sentido? Direita para a esquerda. Vamos olhar a segunda. A segunda nós vamos ter uma força de repulsão também, tá? A direção horizontal, só que o sentido é qual, Vantos? Da esquerda para a direita. Mais uma vez, tá respeitando. Ou seja, tem a mesma força, estão na mesma direção, porém estão em sentidos o quê? Opostos. Foi? Tranquilo? Agora vamos entender a relação da força com a carga. Como assim, Vamos? Pensa comigo. Eu coloquei aqui diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Simples, ó. A minha força não é a minha constante vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado? Sim, exatamente. Então pensa comigo. Se eu aumento os valores das cargas, o que acontece? Claro, mantendo a distância e a constante ela não vai mudar. Se eu aumento o valor da carga, o que acontece com a minha força? Ou seja, aumento da carga gera aumento da força, diretamente proporcional. Tudo bem? Simples, né? Relação força-distância agora. Quando a gente fala dessa relação força-distância, vou colocar novamente. Força é igual a constante, carga 1, carga 2, sobre a distância ao quadrado. Vamos. Se eu aumento a minha distância, o que acontece com a força mesmo? Pensa comigo. O aumento da distância gera... Vamos pensar um caso. A constante não muda. A carga, eu não mudei o valor da carga. Mas vamos supor que a distância fosse 1. Então, essa força, essa primeira força que eu estou levando em questão, ficaria K, Q1, Q2 sobre 1 ao quadrado, que é 1. Então, essa força 1 ficaria K, Q1, Q2. Foi? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou aumentar a distância. Quando eu aumento a distância, mas eu mantenho, claro, a carga 1 e a carga 2, eu vou ter que K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Só que qual é a distância mesmo? 2. 2 ao quadrado, 4. Opa! Antes eu tinha K, Q1, Q2. Agora eu tenho K, Q1, Q2 dividido por 4. Ou seja, o aumento da distância diminui a minha força. Tudo bem? Ou seja, relação de força com carga são diretamente proporcionais. Por quê? O aumento da carga aumenta essa força. Tá? Agora, quando eu estou falando de relação força-distância, quando eu tenho o aumento da minha distância, eu tenho uma diminuição dessa força. Tudo bem? Tranquilinho, né? Galerinha, vamos dar prosseguimento aqui. O que eu estou fazendo agora? Nós já acabamos essa parte da matéria, da lei de Coulomb, e agora eu vou fazer um exemplo, tá, da aplicação da lei de Coulomb. Tudo bem? Então vamos lá. Sendo duas cargas pontiformes de carga Q1 3 coulombs e Q2 4 coulombs, situadas no vácuo, olha que lindo, a 2 metros de distância, determine qual o número de elétrons retirado do corpo Q1. Vamos lá. Primeira situação. Corpo Q1, ele tem de carga
3 coulombs. Gente, quando a gente tem que olhar para cá, a gente tem que analisar o seguinte. Esse cara está com carga positiva. Se ele está com carga positiva, ele está com falta de elétrons. Tudo bem? Foi? Então a primeira coisa que eu vou fazer, Q é igual a N vezes E. Lembrando, qual o valor de E, gente? Lembra? 1,6 vezes 10 a menos 19? Isso, exatamente ele que nós vamos aplicar agora. Tá? Então, ó, Q1 é igual ao número de elétrons retirados vezes a constante eletrostática. Só que qual é a carga Q1? 3 coulombs. Isso é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. N é igual a 3 dividido por 1,6 vezes 10 a 19. Isso dá igual a 1,875 vezes 10 a 19. Aproximando, isso dá 1,9 vezes 10 a 19 elétrons retirados. Tudo bem? Foi? Então, a primeira foi bem tranquila. Agora a letra B. Qual o modo, sentido e direção da força entre as cargas? Primeira coisa que nós temos que determinar. Ambas são o que, Wanderson? Opa, positiva, positiva. Certo? Se são positivas, a força é de... Exatamente. Repulsão. Ó. Exatamente, as forças são de repulsão. Agora, sentido. Qual o sentido da direção da força entre as cargas? Se nós formos considerar a carga Q1, o sentido é direita para esquerda. Se formos considerar a carga Q2, tá? Vai ser da direita para a esquerda. Tudo bem? Mas que burro! Foi? Dá 0 Sim, pra já. ele. E agora? Ele quer saber o módulo dessa força. Então, o módulo é força é igual a nossa constante vezes carga 1, carga 2, sobre a distância ao quadrado. Só que quem é esse K? 9 vezes 10 a nona. Quem é a carga 1? 3. Quem é a carga 2? 4. Sobre a distância ao quadrado. Qual é a distância? A distância é 2 quadrado. Resumindo isso aqui, posso cortar 4 com 4. Isso dá 27 vezes 10 a nona. O que? Newtons. Foi? Conseguiu? Então, a força é de 27 vezes 10 a nona newtons. Nossa, muito bom. Fazendo agora a letra C. O que aconteceria se a distância entre as cargas fosse de 1 metro? Pensa na seguinte situação. Nós já vimos que a relação força e carga elas são diretamente proporcionais. Correto? E nós vimos também que a relação força com distância ela é o quê? Inversamente proporcional. Vamos, se eu tiver na dúvida, eu posso efetuar esse cálculo para ver o que acontece com a força? Tá? Posso fazer? Pode. Você poderia, tranquilamente. Você veria que essa força aumentaria. Tá? Tranquilamente. Mas qual seria o mais viável? Se são grandezas inversamente proporcionais, e você sabe que com o aumento da distância diminui a força, pensa no contrário agora. Já que a distância diminuiu, o que aconteceria com a força? Aumentaria, exatamente. Então, ó, com o aumento da distância, eu tenho uma diminuição da força. Porém,
como houve uma diminuição da distância, eu tenho um aumento de força. Ou seja, o que aconteceria se a distância fosse de 1 metro? Aumentaria a força entre elas. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido. Tá? É bem tranquilo essa matéria. Claro, terão outros exercícios que serão um pouco mais complicados, mas logo em seguida eu vou colocar o próximo vídeo, e no próximo vídeo eu vou ter alguns exercícios em que podem ser aplicados as leis de Coulomb e como podem ser aplicados. Tá? Aguardem o próximo vídeo.